Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós estamos começando agora através desse módulo o nosso curso que está aí na tela, Estimativa da Capacidade de Medição e Calibração, o que nós conhecemos normalmente pelo nome de CMC, né? Ok? Então, lembrando que todo esse material didático ele pertence ao CECT, tá certo? O meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, estou aqui representando o CCT, o Centro de Educação, Consultoria e Treinamento em Metrologia e Sistema da Qualidade. Vocês têm aqui o nosso telefone de contato, aqui um WhatsApp comercial, 2 e-mails para contato, também aqui um pequeno currículo. Bom, e pessoal, nós temos 8 livros publicados, tá certo? Que vocês podem solicitar qualquer um desses livros, até essa data são 8 livros, né? Através desse e-mail publicacões.cct.com.br. Vai ser um prazer ter você como nosso cliente desses livros aí. Então vamos começar o nosso assunto, pessoal, que ele é muito importante. E esse primeiro módulo, nós vamos conceituar o que é CMC, ok? E vamos aqui abordar, primeiro, por que CMC? Por que ela é importante para o cliente? Por que ela é importante para o laboratório fornecedor da calibração? Ok? Perceberam? Então nós queremos mostrar para você agora isso. Qual a importância da capacidade de medição e calibração para digamos assim, dois interessados no assunto. O cliente, que é aquele que vai comprar o serviço de calibração de vocês, e o fornecedor da calibração. Porque o fornecedor de calibração, ele tem que, nós vamos ver, informar, tem que dar essa informação clara, objetiva, sem ambiguidade para o cliente poder saber o que ele está comprando, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a conceituar isso aí, destrinchar um pouquinho desse módulo, que é um módulo relativamente curto, mas de extremamente importância aí para nós, tá? Então olha só, vamos começar por aqui, ó. Para os laboratórios de calibração acreditados, bom, a gente está limitando aqui esses laboratórios de calibração acreditados por quê? Porque os demais laboratórios que não são acreditados não são obrigatórios, né, não são obrigados, melhor dizendo, a reportar a CMC, a melhor capacidade de medição e calibração, nos seus sites ou no seu material de divulgação. Alguns talvez façam isso, mas seria muito interessante. Agora, os laboratórios que são acreditados, seja pela Coordenação Geral de Acreditação da CEGEC, que é a CEGEC no Brasil, então, seja pela CEGEC no Brasil, seja um laboratório acreditado pelo UCAS no Reino Unido, seja um laboratório acreditado pelo DKD na Alemanha, seja um laboratório acreditado pelo A2AL2 nos Estados Unidos, ou por outro órgão acreditador no mundo inteiro. Ele, como laboratório acreditado, ele é obrigado a reportar a sua CMC lá no site do laboratório para que o laboratório, ou melhor, para que o cliente possa ter essa informação clara, acessível e ele tomar as decisões necessárias se ele vai contratar o laboratório ou não para fazer essa calibração. Então, isso hoje para laboratórios acreditados é uma obrigatoriedade. Então, se você trabalha em laboratório acreditado ou se vai trabalhar, você vai ter que reportar essa informação para o teu cliente. Nós já vamos ver onde. E se você vai comprar um serviço de calibração de algum laboratório, essa é mais uma vantagem de você comprar um serviço de um laboratório acreditado. Porque lá no laboratório acreditado você obrigatoriamente vai ter essa informação, como a gente comentou. A CMC tem que estar disponível lá no chamado escopo do laboratório, que nós já vamos comentar rapidinho. Então, primeiro passo é esse aí. Então, o que é CMC para esses laboratórios acreditados? A CMC é definida como a menor, preste atenção, é a menor incerteza de medição, é a menor incerteza que um laboratório pode obter, pode conseguir, pode informar quando realiza calibrações ou medições dentro do escopo da sua acreditação. Bom, vamos ver agora qual é a importância da CMC somente para o cliente. Vamos agora pegar, Gilberto, eu tenho uma empresa, eu quero comprar uma calibração, seja de qualquer equipamento de medição. O que isso me ajuda a CMC como cliente? Um aspecto nós já falamos ali, né? É um diferencial, ok? Mas eu tenho que ficar atento a algumas coisas. Primeiro ponto importante aqui para o cliente.
aumenta. Na verdade, isso aqui é um ponto que a gente colocou para os dois lados, tá? Tanto para o cliente como para o fornecedor da calibração. Aumenta a probabilidade. Veja que a gente está dizendo que aumenta a probabilidade, não está dizendo assim, isenta de erros, que o comprador não vai não vai cometer erros nessa escolha, que vai ser tudo muito perfeito, muito bonitinho. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo, ela aumenta a probabilidade, ou que a probabilidade do cliente errar na escolha do laboratório cai. É uma outra forma de dizer. Então, aumenta a probabilidade que a incerteza de medição declarada lá no escopo do laboratório que eu estou avaliando como comprador, né? Tá certo? Que é do fornecedor de calibração, atenda a minha necessidade meteorológica para o equipamento meu, para o equipamento do cliente. Percebendo? Aumenta essa probabilidade. Então, a chance de equívoco aí vai cair bastante. Se, claro, se eu, como cliente, entender o que é a CMC. Eu tenho que entender o que é essa CMC. Se eu não entender, não vai rolar. Perceberam? Então aí que a gente diz para os laboratórios, olha, os laboratórios de calibração devem ajudar a educar o cliente, ele entender o que é CMC, como é que ele vai usar essa informação, tá certo? Para que ele possa usar essa informação, esse dado de forma correta. E aí, pessoal, surge aqui o exemplo que a gente queria dar para vocês. Ó. Olha só o exemplo, prestem bem atenção aqui. Muito importante. Lucas precisa mandar calibrar um termômetro digital, certo? Ele quer medir a temperatura do laboratório dele onde trabalha. Então veja bem, Lucas é o cliente. Aqui. Lucas trabalha num laboratório também, que faz calibrações, ou faz medições, faz ensaios, sei lá, e ele precisa manter a temperatura desse laboratório sob uma certa condição ambiental controlada, uma certa temperatura controlada. E ele tem lá um termômetro que ele diz o seguinte, ó, vou usar esse termômetro para medir a temperatura aqui do ambiente. E aí ele chegou à conclusão, por essa análise, e aí a gente tem um curso chamado Como Avaliar, Como Determinar o Erro Máximo para Equipamento de Medição. Provavelmente ele fez o curso do CCT e ele chegou à conclusão que ele precisa, para esse termômetro, uma incerteza da calibração dele menor ou igual a 0,2 graus Celsius, certo? Porque ele vai medir temperaturas entre 15 e 25 graus Celsius, e dentro dessa faixa de 15 a 25 graus Celsius, ele precisa de uma incerteza menor ou igual a 0,2 graus Celsius. Não adianta ele mandar calibrar o equipamento de medição e obter uma incerteza de 1 grau Celsius, nem 0,5, nem 0,3. Não vai servir para ele. Ah, por quê? Como é que ele sai nisso, Gilberto? Isso é uma outra história. Ok? Aí isso é um outro cuidado que vocês têm que ter. Como estimar esse erro máximo admissível, na verdade, a incerteza que eu vou precisar para essa calibração. Aí é um treinamento exclusivo para isso de um pouquinho longo também, mas muito importante. Então, olha só, continuando aqui. Após a consulta no site do Inmetro, SEGECLI, Coordenação Geral de Acreditação de Laboratórios, o Lucas se deparou com 3 possíveis laboratórios acreditados fornecedores dessa calibração. Deve ter muito mais, tá, pessoal? Que nós estamos colocando 3 para limitar o exemplo. Mas são mais, tá? Bem mais. Lembrando que isso aqui é um exemplo didático, né? Mas bem possível cair próximo da realidade. Então, voltando aqui. Após então, a consulta no site do Inmetro, o Lucas deparou com 3 possíveis laboratórios acreditados, fornecedores dessa calibração, cujas CMC estão apresentadas na tabela. Qual é a tabela, Gilberto? Está aqui ela. Olha lá. Tá certo? Então, o Lucas deparou com o laboratório fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C, onde a CMC do laboratório fornecedor A é 0,2 graus Celsius, do B é 0,1 graus Celsius e do C é 0,3 graus Celsius. A pergunta que vem é a seguinte, agora, a pergunta é qual deles deve ser aquele laboratório ou aquele fornecedor de calibração que o Lucas vai selecionar, vai escolher. Vejam que se eu dissesse assim, ó, lá no site do Inmetro, lá do SEGEC do laboratório, esse laboratório faz calibração de termômetro na temperatura entre 15 e 25 graus Celsius. Eu tenho aqui 3 laboratórios que fazem calibração nessa área, o A, B e o C, e não diz mais nada. E qual laboratório eu vou escolher? Qual deles? Vou escolher o laboratório A? Vou escolher o laboratório B?
Vou escolher o laboratório C? E daí? E agora, José? Como é que fica essa situação? Não, agora é o seguinte, tome cuidado aqui, preste bem atenção. Qual é a análise que o Lucas fez? Olha, eu preciso internamente de uma incerteza menor ou igual a 0,2 graus Celsius. Então, já de cara, o que ele vai fazer? Vai descartar o fornecedor C, porque não atende. Ele precisa de no mínimo 0,2 graus Celsius, mas o C já parte de 0,3 graus Celsius. Então ele não me atende. Então agora ele ficou com o laboratório A e o laboratório B. Tá certo? Laboratório A e o laboratório B. Agora, por que ele não vai usar o A? O amarelo. Há um certo risco em função de ser essa melhor incerteza, a menor incerteza que esse fornecedor vai conseguir. Ou seja, ele vai conseguir uma incerteza no mínimo igual a 0,2. No mínimo. E o Lucas quer o quê? Uma incerteza no mínimo, ou melhor, no máximo igual a 0,2. Perceberam? Então, para ele escolher essa aqui, é um risco muito grande de não dar certo depois. Desse fornecedor não atendê-lo e aparecer lá no certificado de calibração desse termômetro, uma incerteza, sei lá, 0,25, 0,3. E ele não vai poder reclamar se ele sabe que é CMC. Porque o Lucas sabe que CMC é o que? É a menor incerteza que aquele laboratório ia conseguir com aquele método. Ele está dizendo, olha, 0,2 é menor, mas é daí para cima. Perceberam? Então, o risco, existe aqui um risco desse laboratório não atender ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escolher o laboratório B. Ele vai escolher o laboratório B, que é de melhor opção aqui para ele e de menor risco. Por quê? Dificilmente, até pode acontecer, pessoal, uma incerteza reportada no certificado ser 2 vezes aquele valor da CMC. É muito difícil. Pode até ser maior do que isso. Mas provavelmente aquele vai conseguir lá no certificado de calibração uma incerteza declarada de 0,15, 0,14, 0,12, certo? Ou seja, se tem só esses 3 fornecedoras, aqui ele vai ter o menor risco possível. Então, entre esses 3, ele vai escolher o laboratório B por causa disso. Para ele aqui vai ser a melhor opção. Por quê? Porque aqui, ó, nós queremos aumentar a probabilidade de cometer um engano ou ter problemas depois de receber um certificado de calibração com incerteza que não nos atende. Perceberam? Então essa é a análise que Lucas fez. Agora, se tivesse lá um laboratório com incerteza, sei lá, 0,005 graus Celsius, ele poderia escolher? Poderia, mas de repente ele vai pagar muito mais caro nessa calibração e não precisaria de uma CMC tão baixa. Tá certo? Vamos supor que tivesse lá um laboratório D com a CMC de 0,05 graus Celsius. Seria, claro, a melhor opção de todas. Mas talvez ele pode até escolher essa aí, esse laboratório, para se garantir, mas talvez ele vá pagar por um serviço mais caro e que talvez ele não precisasse. Então, juntar essas duas coisas também é um pouco difícil. Agora, talvez seja a opção para ele, né? Tá bom? Então tem que tomar cuidado com alguma dessas coisas. Mas esse é um exemplo para você entender. Para o lado do cliente, eu vou comprar uma calibração, como é que eu vou usar essa CMC? Tem que entender esse negócio. Olha, que 0,2 graus Celsius ali no caso A, do laboratório A, é a menor incerteza que ele vai obter. Ele vai me reportar uma certeza no certificado, como eu já falei, acima disso aí. Então o melhor caminho nesse caso é o laboratório B. Tá certo? Seria, como a gente colocou, a melhor opção e de menor risco. Bom, continuando aqui. Agora, ainda, a CNC, por que ela é importante para o cliente? Porque ela aumenta, como a gente já falou, a probabilidade que a incerteza de medição declarada no escopo do laboratório avaliado para ser o fornecedor da calibração atenda à necessidade meteorológica para o equipamento de medição. Foi isso que a gente viu agora, para o meu cliente. Então, nós já vimos que, olha a opção do Lucas, reduz risco de falsa aceitação ou falsa rejeição depois dessa calibração. Aumenta, portanto, a conformidade nas minhas auditorias. Reduz o risco de eu levar lá na minha auditoria uma não conformidade. Porque o auditor que vai entender de meteorologia vai chegar a dizer, opa, peraí, esse equipamento não atende, a incerteza de medição dele não atende à necessidade para você fazer essas medições aqui que você quer fazer, desses produtos. Essa incerteza é muito alta, ela não é adequada. Ok? Então, reduz o risco aqui dessa questão importante, de reduzir o número de não conformidades para a empresa.
Portanto, pessoal, ela é o quê? Uma informação essencial para as decisões seguras e confiáveis por parte do cliente. Perceberam? Aumenta muito essa probabilidade do cliente tomar uma decisão confiável, segura, na escolha do seu fornecedor de calibração. E, claro, como a gente viu ali no caso do Lucas, permite uma comparação objetiva, direta, clara entre os laboratórios que ele quer avaliar. Isso, então, envolve quê? Uma escolha baseada não só no preço, né? Evita que ele comece a escolher laboratórios, ele tem argumentos, digamos assim, para levar para o seu chefe, né, para a sua diretoria, olha, eu escolhi esse aqui que é mais caro, porque não é só o preço que manda, é uma questão metrológica, é uma questão, né, técnica envolvida por trás. Então não é mais preço que vai mandar somente. Se eu tiver 2 laboratórios com a mesma CMC e as duas me atendem, eu vou correr para o menor preço. É uma opção minha, tá certo? Ok? Mas se não tem, eu vou escolher aquela que a CMC me atenda, mesmo que eu pague o dobro do valor de uma outra calibração, de um outro fornecedor de calibração. Paciência. Esse é o caminho. Então, essa aqui é a importância da CMC para o cliente. Agora vamos ver um pouquinho o lado do fornecedor de calibração. Será que a CMC ela ajuda um laboratório fornecedor de calibração? Será que um laboratório fornecedor de calibração tem algum benefício com a tal de CMC?